Bem-vindos ao Oráculo de Marissa. É com muita satisfação que vamos iniciar a autoridade da doutrina espírita com uma abordagem de hoje, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, que não é mencionado, mas nós temos como conduta e moralidade. Eu invoco e evoco os espíritos de luzes nesse momento, encarnados e desencarnados, para participar da mesa. E essa mesa que a faço com muito carinho sobre a doutrina da qual nos fundamentamos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra de quem dissesse ter recebido seus ensinamentos, admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte. Quando muito poderia convencer as pessoas do seu meio, poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse ao homem por uma via mais rápida e mais autêntica, e por isso encarregou os espíritos de ir levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, porém enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas fazer desaparecer as massas. Pode-se queimar os livros, mas não podem se queimar os espíritos. Ora, queime-se todos os livros, e a fonte da doutrina não seria por isso menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está na terra, mas surge de toda parte e cada um a pode aurir. Na falta dos homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos que alcançam todo o mundo e que ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos em realidade que fazem a propagação com a ajuda de inúmeros médios que ele suscita de todos os lados. Se não tivesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as sedes e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que se pudesse chamar a todos os homens à fraternidade. E se não tivesse colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as disseções ao invés de apaziguá-las. Esta universidade ou universalidade no ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo, e é também a causa da sua propagação tão rápida, ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o sono da imprensa, empregaria séculos antes de chegar ao ouvido de todos. Eis que milhões de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e os mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revelações morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta desta posição excepcional.
O Espiritismo aí encontra uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são seguramente uma escolha, mas que leva para si o remédio ao lado do mal. Sabe que os espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de individualmente estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrarem certos mistérios do seu saber, é proporcionar a sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e menos que certos homens, que há entre eles, como entre estes últimos, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres. Mas sabes também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensinamento exclusivamente moral, há as revelações que cada um pode obter. Tem um caráter individual sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito, e que haveria imprudência de aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é sem contradita o da razão, ao qual é preciso submeter sem exceção tudo que vem dos espíritos, toda a teoria manifestada, em contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui. Mesmo que esteja assinada por responsável nome, deve ser rejeitada, mas esse controle é incompleto em muitos casos, em consequência da insuficiência de luzes de certas pessoas e da tendência de muitos em tomar o seu próprio julgamento por único árbitro da verdade. Em semelhante caso se fazem os homens que não têm em si mesmo uma confiança absoluta? Eles tomam o conselho de maior número e a opinião da maioria é seu guia. Assim deve ser com respeito aos ensinamentos dos espíritos que nos fornecem eles mesmos os meios de controle. Muito obrigado pela participação. Um abraço a todos.